Saudações ovaladas, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a essa live da CBRU, da Confederação Brasileira de Rugby, a Brasil Rugby. Desta vez a gente tem um assunto muito bacana para falar, que é sobre o lançamento de um livro. O lançamento do livro do historiador Vitor Ramalho, A História do Rugby no Brasil entre 1891 e 2009. A História do Rugby do Brasil entre 1891 e 2009. Tem muita coisa para ser falada, muita coisa para ser compartilhada. Logo mais o Vitor Ramalho vai estar aqui conosco e a gente vai ter um papo muito bacana sobre o rugby do Brasil entre 1891 e 2009. Muita coisa aconteceu, tivemos altos e baixos do rugby do Brasil nesse tempo todo, mais de 100 anos, para ser mais exato 108 anos. Eu só estou à espera de que ele entre aqui logo e eu possa autorizar a entrada dele no nosso diálogo aqui, na nossa conversa. Enquanto a conversa desenrola, vocês podem mandar suas mensagens, mandem aqui suas perguntas pelo nosso diálogo aqui da Brasil Rugby, mandem suas perguntas também, eu vou ler à medida que as perguntas surgirem e a conversa acontecer, eu vou perguntando para o Vitor todas as dúvidas de vocês, dentro desse apanhado histórico que vai contar o Vitor Ramalho, que acabou de lançar o livro A História do Rugby no Brasil entre 1891 e 2009. Só estou à espera de que ele entre. Para eu poder autorizar a entrada, o compartilhamento de tela e a gente comece a conversar, tá? O Lucas pergunta aqui se... o Cezão está online, Cezão lá de São José, o prefeito do CT lá de São José dos Campos está aqui conosco. O Lucas perguntou se vai ter um mega evento de lançamento do livro. Esperamos que exista esse lançamento. Muita gente está aqui conosco, o Brasil inteiro do rugby está junto com a gente. Rugby Joe, o grande Rugby Joe, Lígia Bonini, o Madureira está aqui conosco, o Thiago Alves Kuller também está aqui com a gente. Tem muita gente aqui conosco, Laiane Brandão também. Então, muito obrigado a todos que estão conosco nessa live para falar sobre o livro do lançamento do Vitor Ramalho aqui, A História do Rugby no Brasil. O Jefferson pergunta quais as melhorias que eu espero para o rugby do Brasil. Tem muita coisa para ser feita ainda. O Jefferson, tem muita coisa para ser feita. Eu espero o melhor sempre. Eu espero que muita coisa boa aconteça. E eu tenho certeza que todos estão trabalhando para que isso aconteça. Lucas Mendes, Mari Secchini também está conosco. André Porto está junto. A Mafê Paganini, deve ser parente do Gabriel Paganini, da segunda linha da seleção brasileira. Certamente, com esse sobrenome aí, certamente é parente do Gabriel Paganini. Bom, só estou à espera do Vitor Ramalho entrar. O rugby do Brasil tem muita história, pessoal. Uma história que começou oficialmente em 1891 e o Vitor vai contar para vocês. Saudações ovaladas a todos mais uma vez, para aqueles que estão chegando agora. Uma vez eu apresento o Mesoval, que é um podcast sobre rugby, que fala sobre o rugby do Brasil, e uma vez a gente chamou o senhor Ian Turnbull, que é do Niterói Rugby, mas mora em São Caetano do Sul, e o senhor Ian levou um registro para a gente de que o primeiro registro oficial do rugby no Brasil é de 12 de setembro de 1891, com a fundação no Rio de Janeiro do Clube Brasileiro de Rugby Futebol. Então esse é o primeiro registro oficial que se tem notícia no rugby do Brasil. Tem todo um mito, uma história que se conta que o Charles Miller chegou no Brasil com uma bola de futebol embaixo do braço, uma bola de rugby embaixo do outro braço. Mas vamos perguntar para o Vitor se essa história não passa de uma lenda, tá? Porque o primeiro registro oficial que se teve é de 1891, com a fundação no Rio de Janeiro do Clube Brasileiro de Rugby Futebol. E todos sabem que o Charles Miller chegou anos depois aqui, e o primeiro jogo de futebol organizado no Brasil foi justamente no 14 de abril de 1895, entre o São Paulo Railway e a São Paulo Gas Company, né? Duas equipes com empresas de origem inglesa. E por coincidência foi no 14 de abril de 1895 o primeiro jogo de futebol organizado no Brasil. Mas o primeiro registro do rugby no Brasil, 12 de setembro de 1891, inclusive 12 de setembro, aniversário do presidente da Confederação Brasileira de Rugby. Bom, a gente só está à espera de que o Vitor entre aqui conosco online. Esperar que o Vitor entre junto e a gente comece a conversa. Inclusive vou chamar ele aqui no WhatsApp porque ele está demorando um pouco. Aqui a gente faz tudo ao vivo, no improviso, não tem cerimônia. A gente vai perguntar aqui para o Vitor, qual que é a sua, o que você está esperando? Brincadeira, gente, só vou perguntar aqui para o Vitor. Vitor, estamos online.
né? Bom, estamos online aqui à espera do Vitor para poder entrar, tá? Mas ele tem muita história para contar porque, como vocês muito bem sabem, pessoal, a seleção brasileira tem uma história muito bonita no rugby. Ela não é recente. Para aqueles que começaram a jogar o esporte ou conhecem o esporte há pouco tempo, a seleção brasileira, o Vitor vai falar melhor, se não me engano é dos anos 30. Os Springboks fizeram uma digressão do Brasil na década de 30, jogaram no Rio de Janeiro, em Santos, em São Paulo, não sei quais cidades, o Vitor vai saber falar melhor. Depois uma seleção brasileira foi formada nos anos 50. Depois o Brasil, especificamente o SPAC, sediou um sul-americano em 64 e o Brasil foi vice-campeão. Na época, em 64, a primeira entidade que organizou o rugby do Brasil, a União de Rugby do Brasil, foi fundada em 6 de outubro de 63. Inclusive, 6 de outubro é o dia do rugby no estado de São Paulo. E aí, em 64, o Brasil organiza o sul-americano, em que o Brasil foi vice-campeão, foi jogado no SPAC. E de lá para cá, a URB se tornou ABR em 72 e depois virou CBR1 em 2010. De lá para cá, a seleção brasileira evoluiu. Os uniformes também evoluíram, né? Só um título de curiosidade, o Brasil jogava tudo de branco antes. Depois passou a jogar de camisa amarela e calção verde. E depois ainda passou a jogar igual ao futebol, camisa amarela e calção azul. Então é uma história repleta de curiosidades, vários símbolos, inclusive. Eu estou aqui com uma flâmula de um dos símbolos na história do rugby do Brasil, que é de 95, quando o Brasil jogou o Mundial Júnior em Bucareste, na Romênia. Depois foi esse símbolo da ABR, da Associação Brasileira de Rugby. Esse símbolo existiu de 72 até 2010. Só ver aqui se o Vitor está entrando. O Vitor está aqui. O Vitor está aqui, está aqui, está aqui. Pera aí, gente, eu me perdi aqui. É verdade. Falha minha. Está aqui conosco. O Duda também está aqui e o Vitor agora está entrando. Vai ficar conosco online. De fato. Ô, Vitor, saudações ovaladas. Eu não te escuto. Eu não te escuto. Não te escuto. Agora sim, fala. Alô, alô, alô? Agora sim? Agora sim, estamos em conexão direta e um contato direto com o Vitor. Vitor, saudações ovaladas. Nesse horário era para a gente estar fazendo mesoval. Então, é verdade. Vou considerar como se fosse um mesoval, só que por um canal oficial da CBRU, tá? Então, quer coisa mais oficial que essa, a história do rugby do Brasil, sendo contada por aqui? Boa tarde. Boa tarde, Virga. Olha, bom, baita de um prazer, na verdade, poder conversar com o pessoal que segue as redes sociais da Confederação, que gosta de rugby, que tem interesse na nossa modalidade. Então, a minha ideia é justamente trazer um pouquinho desse processo todo que foi construir um livro de história do rugby no Brasil e trazer esse conhecimento para as pessoas. E, Virga, tem muita coisa para ser pesquisada ainda. O livro é o começo, é a porta de entrada para as pessoas descobrirem esse mundo que é a história do rugby no Brasil. Viu, Vitor? Antes de começar, para você que é um historiador e para você que é um apaixonado pelo esporte, especificamente o rugby, qual que é a importância de ter a história documentada em formato de um livro? Bom, bastante, né, Virga? Porque ao longo desses últimos anos, né, comandando aí o Portal do Rugby, né, o portal foi fundado em 2009, nesse tempo todo, esses mais de 10 anos, a gente sempre recebeu muitos pedidos, perguntas das pessoas sobre a história do rugby no Brasil. Sempre tem alguém fazendo aquele TCC, fazendo aquele documentário de conclusão de curso, sempre tem alguém querendo saber alguma coisa, e a nossa resposta é sempre parcial, né? Porque a gente nunca tinha efetivamente como mostrar toda a totalidade da coisa, né? Era difícil mostrar para as pessoas tudo aquilo que podia ser dito sobre a história do rugby no Brasil. É difícil responder num e-mail tudo, é difícil responder mesmo no site, fazer um artigo muitas vezes não é claramente a mesma coisa do que fazer um livro, né? Então, a ideia do livro é para que as pessoas tenham um lugar para começarem a entender, para terem uma introdução à história do rugby, né? Um lugar para ser referência, para poderem consultar e poderem avançar a partir daí nas suas questões, nas suas perguntas, nos seus interesses sobre o passado, né? Bom, e todo passado tem um princípio, todo princípio tem um começo. Vitor, é lenda a história de que Charles Miller chegou embaixo dos braços com uma bola de futebol e uma bola de rugby, não é?
Eu já ouvi você contar uma história aqui. Você tá certo, Viga, é isso mesmo, é lenda. Na verdade, eu gosto muito de colocar esse período inicial do rugby no Brasil. Né? O livro ele é a História do Rugby no Brasil, 1891 até 2009, né? Que é justamente o final aí do período da Associação Brasileira de Rugby antes da fundação da atual confederação. A atual confederação a gente tem daria para dobrar o livro de tanta coisa que aconteceu no rugby nos últimos 10 anos. Né? Então a gente parou em 2009, uma primeira fase dessa pesquisa. Né? E esse período de 1891 até, digamos, a Primeira Guerra Mundial, né? 14 a 18, até os anos 20, né? A gente tem um período que o rugby não foi praticado de forma contínua, de forma sequenciada. São ações esporádicas que não têm continuidade. Né? A primeira delas é o que você falou, exatamente aquela que você falou, 1891 no Rio de Janeiro, é a primeira que tem documentado. Existem algumas pessoas que gostam de mostrar um relato de uma possível prática até antes disso, anos 1870, 1880, mas na verdade é bem complicado de falar que tenha sido realmente praticado o rugby no Brasil nesse momento. São inferências, não tem nenhuma documentação que prove realmente. A primeira que prova é a que você citou de 1891, que era a passagem. O mais interessante dela é porque ela não dependeu da passagem de um navio britânico, por exemplo, de marinheiros britânicos. Foram brasileiros que estudaram no exterior e começaram a fazer o rugby no Rio de Janeiro, mas foi muito breve. Né? E o Charles Miller é um desses também. Ele é brasileiro, nasceu no Brasil, de família inglesa, foi para a Inglaterra, aprendeu rugby, aprendeu futebol e chegou em São Paulo em 1894, 1895. Né? E ele praticou os dois. Ele tentou realizar jogos com os britânicos, com a comunidade britânica, no São Paulo Athletic Club, no SPAC, nesse momento. Ele efetivamente realiza. A gente tem dados de que ele tenha jogado, sim, tenha realizado partidas de rugby nesse momento. É depois do time do Rio de Janeiro, então não é o primeiro. Mas ele também não dá sequência em São Paulo. Na virada do século, 1902, é quando é fundada pelo próprio Charles Miller o primeiro Campeonato Paulista de Futebol. Né? E nesse momento existiam outros estrangeiros e outros brasileiros praticando futebol já, sobretudo a comunidade alemã de São Paulo, o Hans Noble, que fundou depois o Esporte Clube Germânia, atual Pinheiros. Era mais fácil, fazia mais sentido ele se focar no futebol naquele momento. E ele se focou no futebol naquele momento e o rugby ficou de lado. O rugby ele vai voltar a ser praticado, tem um jogo muito importante entre São Paulo e Rio de Janeiro, duas seleções, uma seleção de São Paulo e uma seleção do Rio de Janeiro, de britânicos, em 1911, que acontece, a gente fala sobre isso no livro. É a taça do Elby Alston ou não? Ainda não. É o encontro interestadual de 1911. Mas o que é muito relevante nesse o jogo foi no Rio de Janeiro, o São Paulo Athletic Clube jogou, era o time de São Paulo, o time do Rio de Janeiro era o Rio Cricket. E é em Niterói, né? O Rio Cricket é em Niterói, onde está a maior parte da colônia britânica no Rio de Janeiro. Né? Aliás, você pode até falar também mais sobre isso, né? Niterói é o berço de outros esportes também, iatismo, por exemplo, muito forte com os ingleses lá, né? Enfim. O cricket era praticado como o próprio nome do Rio Cricket sugere, né? Assim como o futebol também. Em 1911 tem um jogo que é bastante interessante entre as duas equipes, mas a Primeira Guerra Mundial, que foi lutada de 1914 a 1918, ela acabou com essas atividades de rugby no Brasil. Existem outros casos antes da Primeira Guerra Mundial. Tem, por exemplo, um que eu publiquei recentemente lá no portal, que é o Esporte Clube Recife, em 1905, jogando rugby, que é sensacional. Né? Existem alguns registros de navios que pararam no Rio de Janeiro e também tiveram jogos de rugby por lá. Mas a Primeira Guerra Mundial efetivamente mata essas atividades. Os ingleses voltam para lutar na guerra. A Primeira Guerra Mundial, muita gente morre, não só ligada ao rugby, né? É uma guerra que vai matar muita gente, sobretudo das classes médias na Inglaterra, que praticavam rugby, por exemplo, né? Que foram lutar como oficiais no exército. É uma mortalidade muito alta do oficialato na Primeira Guerra Mundial. Então, o rugby é muito impactado, mais impactado do que o futebol na Primeira Guerra. E aí o retorno do rugby é nos anos 20. Né? Eu falei também já nos anos 20, 1920, a partida em Porto Alegre, entre o Esporte Clube Internacional e um navio britânico, que também é muito legal, mas também não teve continuidade por lá. A continuidade que existe é em São Paulo com o Rio Cricket, no Rio de Janeiro com o Rio Cricket, em São Paulo com não mais o São Paulo Athletic Club, mas era o São Paulo Rugby Football Club, que era uma equipe de ingleses, que não era ligado ao SPAC. O SPAC tinha na época um problema de sede,
né, e quem acabou abraçando e permitindo que o rugby se instalasse no seu campo foi a Associação Atlética das Palmeiras, que não é o Palmeiras atual, é um outro clube, um clube que é muito importante, um dos primeiros clubes paulistanos que jogaram futebol, e a Associação Atlética das Palmeiras abraça esse time de britânicos e começa o rugby por lá. Antes de você continuar, tem duas perguntas aqui que eu acho que são pertinentes. O Ícaro pergunta, Vitor, o que você entende como predominante para o rugby não ter tido o mesmo sucesso no início do século em relação ao futebol? Esse é o tema do meu mestrado, na verdade. Que, aliás, ele antecedeu a escrita do livro. Né? Aliás, amiga, antes de mais nada, eu queria só falar rapidamente, né, como que o livro surgiu. Né? Não sou só eu o autor. Exatamente. O Strence Benes pergunta, família Benes, quantas pessoas foram consultadas? Por favor, conta aí. Isso. O livro ele foi escrito, são 3 autores, eu, o Thiago Cater, que é meu parceiro, amigão, jogamos junto rugby lá na Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas da USP. Ele é arqueólogo, mas gosta muito de rugby, me ajudou muito na pesquisa, é um dos autores. E o Diego Gutierrez, também é jornalista, também lá da USP, e que está sempre presente lá no portal do rugby, né, no Mesoval, enfim, no Ovalcast. O nosso material, o Diego batalha muito também nesse trabalho. E nós 3 nos juntamos para escrever esse livro, né? Sob a orientação do professor Marco Bettini, foi orientador, inclusive, de mestrado do Diego, lá da USP Leste, do Ludens, né? Nós todos somos membros do Ludens, do Núcleo de Laboratório Interdisciplinar de Pesquisa sobre História do Esporte lá da USP. E a gente começou essa pesquisa, na verdade, bastante tempo atrás. Esse livro já podia ter saído há mais tempo, na verdade. Você é um dos caras que participou no começo e ajudou muito nessa coleta do material. Por quê? A gente começou com essa ideia lá em 2012, né? De começar 11. O nosso primeiro papo foi em 2011, né? A gente começou a coletar material mesmo em 2012. Você foi um dos caras que indicaram pessoas para a gente começar a conversar. Eu não tenho o número de quantas pessoas foram entrevistadas, mas o caminho principal que a gente trilhou em 2012 e 2013, que foi o momento de coleta do material, foi com o César Alves. César Alves é um dos grandes jogadores da história do rugby brasileiro, um veterano maravilhoso, que ajudou muito a gente nesse começo. Ele fez indicações para a gente, conversamos com muitas pessoas nesse início. Eu não vou citar todo mundo, porque é muita gente mesmo, mas o caminho foi que a gente conseguiu encontrar a Jean Himes, que é viúva do ex-presidente da Associação Brasileira de Rugby, o Bill Himes. O Bill foi presidente de que ano até que ano? Só um parênteses. Agora de cabeça, é anos 80. Tá? Mas ele já estava envolvido antes, nos anos 60, anos 70 também. Ele é um dos fundadores, aliás, é o fundador do rugby na medicina de São Paulo, um dos primeiros times, nos anos 60, primeiros times universitários, né, que não eram de uma colônia de estrangeiros a praticarem rugby no Brasil. Né? A medicina, aliás, está na história aí do nosso rugby muito forte. Né? E o César indicou para a Jean, e a Jean ela tinha na casa dela um arquivo, na verdade, do Bill. O Bill era muito meticuloso e ele foi atrás de muitas coisas anteriores a ele. Né? As pessoas mais importantes, como eu falei, né? quando que seria o marco de início do rugby no Brasil? Não é o Charles Miller. O início que tem sequência no rugby, que vem até hoje, é uma sequência ininterrupta praticamente até hoje. Tem uma interrupção na Segunda Guerra Mundial, lógico, mas as mesmas pessoas que jogaram rugby antes da Segunda Guerra vão jogar depois dela. Então, existe uma sequência. Né? A gente está falando do Sidney Smith, por exemplo, né, que é o pai do Bob Smith, né, ajudou muito a gente nessa pesquisa. Está falando do Jim McIntyre, depois o Harry Donovan. Essas pessoas, o Bill conheceu todas elas, ele recolheu material com elas. Então ele tem material desse início do século que ele herdou. Né? Ele faleceu, infelizmente. Eu não tive o prazer de conhecer o Bill. O Bill faleceu quando eu comecei a jogar rugby, na verdade. Eu comecei a jogar rugby em 2006. O Bill faleceu em 2007, se não me engano. Né? 2007. Mas ele coletou muita coisa. Então, a partir desse material, que estão documentos antigos de antes da fundação da União de Rugby do Brasil, dessa época, anos 20, anos 30, até mais recentemente. E, junto com essa pesquisa, a gente foi atrás, lógico, o trabalho do historiador, fomos atrás de arquivos, sobretudo de imprensa. Né? Então, a gente foi atrás, a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro tem um trabalho maravilhoso de digitalização de jornais, então isso ajudou muito a gente a conseguir encontrar jornais dessa época e preencher os buracos que o Bill não conseguiu preencher. Né? E juntando tudo isso, a gente começou a entender o que era a história do rugby e criar uma linha, né,
uma narrativa do início até hoje, porque encontrar documentos a gente encontra. O difícil é conectá-los, né? Fazer uma linha, ter um fio condutor, ter uma narrativa, aí você começa a visualizar o processo de construção do esporte no país, né? E o Vitor, o Douglas, ele pergunta, o sucesso do rugby em relação ao futebol, tem o fato de que o Charles Miller, por exemplo, se dedicou mais ao futebol e que o rugby ficou muito mais, não restrito, mas muito mais apegado às comunidades britânicas? Sim. É um debate que não tem uma explicação única, né? Foi essa a minha conclusão no meu mestrado. Não tem uma explicação única, mas é um conjunto de vários fatores. E um dos fatores mais importantes que a gente tem que ter em mente é justamente que o rugby ele defendia ardorosamente, fervorosamente, o amadorismo. Nossa. Para quem não se lembra, o rugby foi amador, era proibido o profissionalismo do rugby até 1995, faz pouco tempo. Né? O rugby permitiu o profissionalismo depois somente da Copa do Mundo de 95, a famosa Copa do Mundo com Mandela. O rugby ficou muito grande naquele momento e o interesse era muito grande para se profissionalizar o esporte. Então, até então, o rugby ele defendia o amadorismo e isso ele criou barreiras para que o rugby se tornasse um espetáculo comercializável, um espetáculo que fosse interessante para um investimento maior, né, das pessoas. Ele acabou sendo um esporte que ficou restrito muito às comunidades britânicas e não tinham tanto interesse como tinha o futebol. O futebol já era profissional, o futebol é profissional desde 1880 e qualquer coisa, né? Ele sempre foi muito mais difícil a disseminação dele mundo afora, justamente porque havia menos interesses ao redor do esporte. O esporte não é só o interesse de você jogar, ele tem outros interesses, ele tem significados sociais, ele tem significados econômicos, ele tem significados de ascensão social, tem várias questões aí. Né? E o rugby ele não oferecia as mesmas oportunidades que o futebol oferecia nesse momento. Tem outras questões, né? Tem outras questões também. O rugby, por ele rejeitar o espetáculo por muito tempo, ele também acabou não fazendo mudanças nas suas regras que facilitassem, que fossem pensadas no espectador, por exemplo. Ele sempre foi pensado muito mais no praticante. Então, era mais difícil mesmo quem o visse de longe se inspirar no rugby, porque era muito difícil entender realmente o que estava rolando lá dentro. O rugby de antigamente é bem diferente do que é de hoje, né? Ele era bem mais trancado, bem mais físico, né? No sentido de mais fechado, né? Então é mais complicado mesmo nesse momento a prática. Mas eu acho que muito disso passa também pelo fato de que o rugby de que o futebol acabou sendo incorporado por pessoas que tinham pensamento de expansão do rugby e do esporte. E o rugby nunca teve muito essa preocupação de se expandir. Ele sempre teve uma preocupação mais de cultivar a sua própria cultura sem ter expansão. Isso mudou recentemente, felizmente, é por isso que a gente está hoje aqui e vendo o rugby crescer, né? Mas por muito tempo não era essa a realidade, né? Bom, está aqui conosco o Pizza, está aqui, o Francisco Isaac, lá de Portugal, Carlitos Baldassari, mora no Brasil, jogou a Copa do Mundo pela seleção do Uruguai de 2003, uma honra ter a audiência aqui do Carlitos Baldassari. O Maranhão está aqui conosco, o Murai lá de Caxias do Sul, Brian Bax, o Aldo também de Caxias do Sul, a Naju Marques, o Justin, o Dom Valentim, o Ricardo Bontempo, o Ítalo está aqui conosco. Puxa, tem uma audiência aqui fabulosa, sensacional. Estamos ao vivo, mandem suas perguntas, que a gente faz as perguntas aqui para o Vitor. Ô, Vitor, e aí nos anos 30, a gente muda de década. O Gabó está aqui também conosco, o grande Gabó. Gabó, eu já vou pagar um tributo aqui para ele. É a primeira pessoa que resolveu escrever aí publicamente, né, de colocar isso à disposição pública, uma primeira história do rugby no Brasil. Né? O Gabó tem o TCC dele, foi quem percebeu que precisamos começar a falar de história do rugby no Brasil. Né? Então fica o tributo ao Gabó, né, um dos caras que mais contribui aí para o crescimento da modalidade no país. E olha, a Flor Bela está aqui conosco, a Márcia, a mãe do Pedro Bengaló, lá de Cascais, está aqui conosco também acompanhando. Cascais, República Portuguesa. O Alex, treinador lá de Varginha. Varginha também que faz muita parte da história do rugby do Brasil. Sim. O Ricardo Greco. Ô, Vitor, mudamos de década, vamos para os anos 30. Aí nos anos 30 existem digressões de seleções para o Brasil e a formação de uma primeira seleção brasileira. Isso é certo ou é fábula? É isso mesmo, é isso mesmo. Essa história dessa sequência do rugby, ela começa a ganhar corpo com a instituição da primeira competição de rugby no Brasil. Eu também fiz recentemente um podcast falando sobre a Taça Bilby Alston. A Taça Bilby Alston era o jogo anual entre São Paulo e Rio de Janeiro. O primeiro jogo aconteceu em 26, mas a taça mesmo, 27, que ela é instituída.
todo ano São Paulo contra Rio de Janeiro jogando entre si. E isso começou a fazer o rugby crescer. O rugby cresceu muito nos anos 20 no Brasil. Incrível que pareça, esse é um assunto meio perdido, é o trabalho meu de mestrado que eu fiz, acabei fazendo antes do livro em si, que o rugby começou a sair da comunidade britânica e ser praticado com os brasileiros. O Clube Atlético Paulistano, por exemplo, tem um time de rugby nos anos 20. Né? Só que o rugby, nesse momento, ele foi identificado pelos defensores do amadorismo. O futebol ainda não era profissional no Brasil, né? Foi profissional só em 33, né? Em 3. Existia uma briga desde o final dos anos 20 para a profissionalização do jogo. E o rugby virou um reduto das pessoas que defendiam o amadorismo. Né? E muitos acabaram migrando para o rugby nesse momento. Só que em 1930 acontece a Revolução de 30, enfim, o Brasil vive um momento turbulento politicamente e acaba se perdendo o rugby em vários desses clubes. O rugby volta a ser praticado basicamente pelos britânicos. Né? E os britânicos, com esse pequeno recuo do rugby no Brasil nos anos 20, sobretudo em São Paulo e Rio de Janeiro, nos dois, basicamente, eles começam a buscar também alternativas, né? Voltam a jogar cada vez mais com os navios e tudo mais. Eles começam a aproveitar a passagem de navios que vinham do exterior para a Argentina para enfrentarem esses viajantes no Brasil. Os navios, lembrando dessa época, né? Para quem ainda não pensou muito sobre esse assunto, não tinha viagem de avião, era viagem de navio. Então, era muito longa a viagem, era normal os navios pararem no Brasil rumo à Argentina. A Argentina já era grande no rugby nesse momento. Né? A comunidade britânica na Argentina, essa é uma das outras perguntas, né? Era muito maior do que no Brasil. A Argentina, na virada do século XIX e século XX, tinha mais de 40 mil britânicos em Buenos Aires. Era uma mini colônia britânica. Ao contrário do Brasil, São Paulo era que tinha mais britânicos e tinha algumas poucas centenas de britânicos no Brasil. Então existia uma grande diferença. A diferença entre Brasil e Argentina era no tamanho da comunidade britânica. Né? A Argentina era muito mais próxima do Império Britânico do que o Brasil nesse momento. E a gente tem em 32 a parada no Brasil da equipe do Junior Springboks, que iam em viagem em 32 para a Argentina. O Junior Springboks seria, na época, uma espécie de segunda seleção da África do Sul, uma seleção B. Não é seleção juvenil, apesar do nome. É a seleção B. Né? E eles tinham essa viagem pro... Não é Corona não, tá? Relaxa. Não passa também pelo Instagram. Fiquem em casa. Nessa viagem, eles pararam no Brasil e enfrentaram a primeira seleção brasileira. E houve essa junção dos ingleses. E além dos ingleses, havia alguns brasileiros mesmo nessa seleção ainda. Juntaram os de São Paulo e do Rio de Janeiro, se juntaram e montaram uma equipe para enfrentar os Springboks. E isso só é possível, Virga, porque já existia essa relação entre São Paulo e Rio de Janeiro, jogando todo ano a Taça Bilby Alston entre si. Então fazia todo sentido. Quem o jogo foi no Rio de Janeiro... Desculpa? Quem foi Bilby Alston? O embaixador britânico no Brasil que estendeu a taça. Né? Ele ofereceu a taça e deram o nome da taça de Bilby Alston. Exatamente. Hoje fazer isso, a mesma coisa, né? Alguém dá uma taça, sei lá, enfim. E o mais legal é que em 32, o interessante é que de 32, São Paulo vivia também um momento turbulento, a Revolução Paulista. Então o jogo acabou sendo no Rio de Janeiro, e não teve a Bilby Alston esse ano, inclusive, por conta da tensão, né, que havia em São Paulo. Teve uma pequena guerra civil aqui, né? Então, acabou sendo no Rio de Janeiro isso, e salvou um pouco da temporada esse jogo, né? E depois, os Lions, os British Lions, que na época não se chamavam Lions, né? Era outro nome, chamava-se Seleção Britânica. Os Lions, que é a seleção que reúne os melhores jogadores de Inglaterra, Gales, Escócia e Irlanda, ela só vai ser formalizada do formato atual depois da Segunda Guerra Mundial. Mas eles reconheceram depois as equipes que foram chamadas de Seleção Britânica, ou British Isles, enfim, né? Anteriores. Então, por exemplo, a seleção de 36, britânica, que não tinha nenhum galês, eram ingleses, com alguns escoceses e irlandeses, pararam, indo para a Argentina, pararam no Brasil e também fizeram uma partida contra a seleção brasileira. Desculpa. Não, o jogo que era para ser em Santos. O programa do jogo, quem foi na exposição lá no Vale do Paraíba, que teve recentemente no Sesc, tinha o programa do jogo. Esse programa tá dizendo que era Santos. Só que teve o navio não conseguiu parar em Santos, questão do tempo, né, tempestade e tudo mais, e o jogo foi transferido para Niterói, mas o Santos Athletic Club, que era o clube inglês de Santos, já tinha produzido material, inclusive gráfico, né? Então, o jogo acabou sendo em Niterói, e alguns paulistas conseguiram até participar, mas basicamente a seleção era de cariocas. E o jogo é famoso porque teve, supostamente,
supostamente, os 17 tries do mesmo jogador. Né? O príncipe Alexander Obolensky, que era um príncipe russo, que saiu da Rússia, ainda era bebê, na época da Revolução Russa, foi para a Inglaterra e aprendeu a jogar rugby lá, era jogador da seleção inglesa, esse russo. E diz a lenda que ele fez 17 tries contra o Brasil nesse jogo, não tem nenhuma prova, até hoje tem encontrado. Os historiadores da Inglaterra mesmo se questionam se é verdade o mito dos 17 tries que ele marcou, mas supostamente é o recorde mundial até hoje nessa vitória dos britânicos. 82-0 foi o jogo. Ô Vitor, mas voltando um pouco no tempo, depois a gente retoma para depois da Segunda Grande Guerra. Voltando um pouco no tempo, o filho de um famoso estadista brasileiro, ministro das Relações Exteriores, Joaquim José da Silva Paranhos, o Barão do Rio Branco, que delimitou as fronteiras atuais da República Federativa do Brasil, foi um exímio jogador de rugby lá na França no início do século passado. Conta mais essa história do Paulo do Rio Branco. Paulo do Rio Branco, um dos filhos do Barão do Rio Branco, né? Aliás, o Rio Branco Rugby Clube, que nasceu no Colégio Rio Branco, é homenagem ao Barão do Rio Branco. E o Barão do Rio Branco, os filhos dele, muitos passaram uma parte da vida deles, né? Pelo menos da adolescência, na Europa, na França, e eles foram esportistas importantes, e o Paulo do Rio Branco jogou pelo Estado francês. Ele participou, inclusive, dos primeiros campeonatos franceses de rugby pelo Estado francês. O clube que até hoje é um clube importante do rugby mundial. Ele jogou pela equipe e foi campeão francês, inclusive. Mas ele nunca chegou a praticar rugby no Brasil. Né? Ele jogou lá, então ele está na história do rugby francês. Um dos irmãos dele, o Raul, do Rio Branco, é um dos criadores do movimento olímpico brasileiro, inclusive. Uma família que está ligada ao início do esporte no país. Eram pessoas que entendiam que o esporte era uma forma de modernizar o país, que era um instrumento importante de educação, enfim, de relações internacionais, como eles, né, sabiam muito bem. Então, entre os pioneiros, sim. Mas é uma pena que eles não tenham jogado rugby no Brasil. Só lá. Vitor, e aí a gente tem um outro momento do rugby no Brasil. Aí a gente tem a Segunda Guerra, e a Segunda Guerra faz com que o rugby também, assim como na Primeira Guerra, deixe de ser tão praticado por aqui, não? Na Segunda Guerra a gente não tem nenhum documento que mostre que tenha tido rugby no Brasil. Se não me engano, a última Bilby Alston está no livro, né, o pessoal pode conferir lá, mas é 1940, né? No comecinho da guerra ainda teve Bilby Alston. Mas depois ela parou e ela retorna em 1947. Né? Então 47, 49, agora é bom conferir no livro ali. Mas volta ainda no finalzinho dos anos 40. Com a volta dos britânicos. Alguns desses nomes eram nomes que jogaram a Bilby Alston no final dos anos 40 e começo dos anos 50, eram pessoas que já tinham jogado a Bilby Alston antes da guerra. Então por isso que eu falo que é uma continuidade, não tem uma ruptura. É diferente, por exemplo, da pausa da Primeira Guerra Mundial. Os nomes da Primeira Guerra Mundial não se repetem depois dos anos 20. Os nomes dos anos 30 se repetem nos anos 40 e 50, alguns deles. Então existe uma continuidade. E aí, nos anos 50, a gente tem uma seleção brasileira mais consistente, mais formada, mas o rugby ainda praticado no Rio de Janeiro e em São Paulo, só que surgem outros clubes também, né, Vitor? De outras comunidades de imigrantes, né? Isso é bem legal. Então, anos 40 e 50, basicamente, é o jogo, a Bilby Alston, São Paulo contra o Rio de Janeiro, é o São Paulo Atlético Clube, o rugby volta ao SPAC nesse momento, né, pós Segunda Guerra Mundial. A Associação Atlética das Palmeiras antiga já não existia mais, então o rugby volta para sua casa, a primeira casa, a casa da época do Charles Miller, né, que é o SPAC, e o Rio Cricket volta também a ter rugby nesse momento. Nos anos 60 que a coisa muda. Nos anos 60 o rugby entra em declínio no Rio de Janeiro, 63 é a última Bilby Alston, depois o Rio Cricket o rugby para por lá, ele vai voltar só posteriormente, a gente está falando já dos anos 70, depois quando o Rio Cricket inclusive se divide, nasce dele o Niterói, nasce dele o Rio Rugby, né? Dois dos grandes clubes atuais do Rio de Janeiro, mas nos anos 60, o rugby ele começa a sair de fato do SPAC. O SPAC, os próprios ingleses que praticavam o rugby no SPAC já tinham interesse de formar outras equipes para eles terem mais equipes com quem jogar, né? Então eles fomentaram isso. Então o rugby chega na medicina, em São Paulo, na engenharia Mackenzie, o Mackenzie é outro dos times históricos do rugby brasileiro, e comunidades de estrangeiros. Aí tem os franceses fazendo rugby no Colégio Pasteur, no Liceu Pasteur, que depois vai dar origem ao atual Pasteur Athletic Club. Vai ter também prática do rugby entre a comunidade japonesa
A comunidade japonesa, muito importante na história do rugby brasileiro. Na verdade, existe registro de que a comunidade japonesa teria jogado rugby, sim, lá nos anos 30, mas brevemente. Porém, os japoneses vão jogar mesmo rugby nos anos 60, 70, 80, enfim. Porque no rugby, o Japão já tinha um rugby bem desenvolvido por lá, nas indústrias japonesas. E as empresas japonesas que vinham para o Brasil, alguns desses japoneses já tinham a cultura da prática do rugby. Então, eles fundam em São Paulo o Nippon Country Club, que é um clube geral de vários esportes, mas que teve a sua seção de rugby nesse momento. Assim como, Virga, os japoneses que foram para Minas Gerais, o primeiro time de rugby. Em Minas Gerais existe um registro também de rugby lá com os ingleses nos anos 20 e 30, que a gente já viu junto lá, né, a bola. O Clube das Quintas, em Nova Lima. Clube das Quintas em Nova Lima. Abração, pessoal de Nova Lima. Eles me levaram lá, o Daflas, o Marcelo me levaram lá para ver a bola. Tem uma foto lá no Clube que é sensacional. Mas depois o rugby também para por lá. E o rugby vai voltar com a Uzipa, né, a Uzi Minas, que é a indústria de metalurgia japonesa que se instalou em Minas Gerais. Então existe o rugby por lá, e inclusive vai ser filiada à União de Rugby do Brasil nesse momento. O importante, e também tem uma equipe argentina, né, o Círculo Argentino, os argentinos em São Paulo também montam uma equipe por lá. Mais para frente, os franceses do Rio de Janeiro, por exemplo, isso é mais para frente de anos 80, né, vão fundar o Guanabara, enfim. Mas o que é mais importante aqui nos anos 60 é fundado finalmente a União de Rugby do Brasil. A União de Rugby do Brasil é fundada. Até então, o rugby era administrado, na verdade, por um comitê. Os praticantes se juntavam, montavam um comitê e organizavam aquilo que era importante. Tanto é que a seleção brasileira ela vai ser remontada, a primeira seleção brasileira, depois de 36, é a de 51, que foi para a Argentina jogar. Na verdade, teve antes, né? Teve o amistoso no Uruguai também, enfim. Mas anos 50 é formada a seleção brasileira para jogar o primeiro sul-americano lá na Argentina. Né? E era um comitê de Rio-São Paulo, dos jogadores de Rio e São Paulo que se juntavam e montavam. Então a primeira institucionalização, a primeira instituição mesmo montada como tal é a União de Rugby do Brasil nos anos 60, que começa com o fim da Bill Bialston em 63, ela começa a montar o Campeonato Brasileiro de Clubes. Né? É aí que nasce o Campeonato Brasileiro atual de Clubes. Bom, aí de 63 nasce o Campeonato Brasileiro Anual de Clubes, que existe até hoje, que o SPAC, por exemplo, é 13 vezes campeão, inúmeros clubes do São José, 9 ou 10 vezes campeão, se não me engano. Enfim, mas aí a seleção brasileira é formada e o Brasil recebe o Sul-Americano de 64, jogo disputado lá na sede de Santo Amaro do SPAC, né, Vitor? Foi um marco para o rugby do Brasil aquilo, né? Isso quando teve a fundação em 63 da União de Rugby no Brasil, você tem a data de cabeça, não tem, Virga? 6 de outubro. 6 de outubro de 62, 3. Na verdade. 3, isso. 63. As reuniões começaram em 62. A gente tem documentos que o Bill tinha, né, de como foi começaram a estruturar essa união. Quando, em 63, ela é fundada e é prometido para o Brasil a sede do Sul-Americano 64. E uma das ações que foram feitas na época, com Jimmy McIntyre, Harry Donovan e tudo mais, esses britânicos que ajudaram a fundar a União de Rugby do Brasil, era a construção do campo do SPAC. O campo do SPAC foi construído nesse momento. O SPAC finalmente teve uma casa, porque até então o rugby era praticado assim como nos anos 20, anos 30, o rugby foi praticado no campo da Ponte Grande, né, em São Paulo, que depois virou o Clube de Regatas Tietê, que é o clube esportivo do Tietê hoje, que fica na Marginal, o pessoal conhece certamente por lá. E depois... na Ponte das Bandeiras. Ali. Isso dos anos 20 e 30, né? Nos anos 50, o rugby migra para o campo de Pirituba. Esse campo ainda existe até hoje, que era o campo dos engenheiros da CPTM. Na época era São Paulo Railway, os engenheiros da CPTM, da companhia de trens. Esse campo ainda existe até hoje, é dos engenheiros ainda de lá, não tem rugby, mas foi praticado por lá. Mas o SPAC precisava de um campo dele, então eles conseguiram comprar o terreno lá em Santo Amaro e construir esse campo. O campo vai ser inaugurado. Dos momentos de inauguração do campo é a realização do Sul-Americano 64, que foi muito importante. Esse campo que se chama Donovan and McIntyre Ground, né? Lógico. Dos próceres, né? Dos exponentes do SPAC. Exato. E aí, Vitor, o rugby do Brasil tem um crescimento, assim, não tão grande entre os anos 60 e 70, mas cresceu bastante, porque você pega uma seleção brasileira que praticamente tinham sobrenomes
japoneses e britânicos para uma seleção dos anos 70 que já começam a ter sobrenomes da imigração italiana, sobrenomes da portuguesa, da imigração portuguesa. Então, assim, você começa a ter uma seleção muito mais nacional do que era antes, né? Eu diria que a grande mudança do rugby, né, a partir do estabelecimento da URB, da União de Rugby do Brasil, que depois se torna, em 73, a Associação Brasileira de Rugby, né? A data você tem também de cabeça, Virga? 20 de dezembro de 72. A gente fala 73, mas é 72 na realidade, né? É uma mudança, na verdade, que aconteceu para se adequar à política de esporte da época, né, governamental, para ter reconhecimento governamental, né? Apesar de não ser esporte olímpico, isso sempre foi um problema para o rugby. É outra das perguntas que o pessoal fez, porque o rugby demorou para crescer, né, se expandir mundo afora, né, para fora do Império Britânico. Muito também por conta dos Jogos Olímpicos, não era esporte olímpico, então isso também foi um problema, né? Esse momento, nos anos 60, já foi de início do rugby juvenil no Brasil. Né? Os britânicos eles tiveram essa consciência, e os franceses, né, com Pasteur, tiveram essa consciência de que era necessário. Eu falo britânicos, mas mais gente, né? Tem o Ober, por exemplo, né, sul-africano, foi um dos caras que trabalhou nisso. Do pessoal né, de língua inglesa, né? Eles começaram a trabalhar o rugby juvenil nos anos 60, né? E nos anos 70, esse movimento ganhou força. Sobretudo em São Paulo. Esse é um movimento que acontece sobretudo em São Paulo. Não acontece muito em outros lugares do Brasil nesse momento, né? Na verdade, o rugby tinha sido brevemente jogado em Minas, como eu falei, mas basicamente ele era São Paulo e Rio de Janeiro, né? Mas em São Paulo começou a ter o desenvolvimento, a introdução do rugby em colégios. São vários colégios que vão ter rugby em São Paulo entre os anos 70 e anos 80. Estão eles, além dos times universitários, colégios e universidades, são eles que vão formar essa comunidade de praticantes que não são mais de origem britânica, ou francesa, ou argentina, ou japonesa. São brasileiros que conhecem o rugby porque conheceram na escola, porque conheceram na universidade. E isso gera um legado muito grande e muito importante para a história do rugby no Brasil. Vários dos clubes, várias das pessoas que fundaram clubes pelo Brasil nos anos 80, nos anos 90, nos anos 2000, aprenderam rugby nos colégios ou universidades nesse momento. Né? Não só os times que têm nome de colégio, Pasteur ou Rio Branco, mas também clubes que não levam o nome de colégios e universidades, mas que nasceram com essas pessoas, né? O Bandeirantes, por exemplo, né? Enfim. Então, foi aí que a coisa começou a acontecer, né? E aí eu destaco, também só para fazer esse apanhado, um outro marco importante que é 1980, né, quando o rugby começa lá em Curitiba. Né? É o primeiro, é a sequência. O Curitiba inaugura, porque o time da Uzi Minas tinha sido muito breve, né, não teve sequência. O Curitiba inaugura, em 80, esse começo de expansão para fora do eixo Rio-São Paulo. Na verdade, isso só vai acontecer mesmo nos anos 90, né? E aí nos anos 90 a gente tem uma explosão, né, de rugby pelo Brasil, anos 90 e anos 2000. As pessoas começaram a viajar mais, a economia brasileira nos anos 90 melhorou, então começou a ter vinda de estrangeiros, as pessoas começaram a fazer intercâmbio estudantil, apareceu a TV a cabo, que é muito importante para isso, apareceu a internet, que é muito importante para isso, então muda tudo. Mas nos anos 90 a gente tem rugby, começando em Santa Catarina, começando no norte do país, Amazonas, e Pará. O Colorado, o Benes pergunta aqui, o Colorado foi fundado em 83, né? O Curitiba... Curitiba, Colorado, e depois volta a ser Curitiba, né? Colorado, que é um dos clubes que deram origem ao Paraná Clube, né? Aliás, o rugby, se eu não me engano, ele sai do Curitiba nesse momento, né? Da fusão, né? Do Colorado com o Pinheiro, aí vira Paraná Clube, ali ele volta a ser Curitiba. Ô, né? Vitor, mas nos anos 70 e 80, o rugby tinha muita cobertura da imprensa. Inclusive, o Diego Padilha, saudoso Diego Padilha, é um dos mestres, das grandes referências do rugby do Brasil. E ajudou a gente, viu, Briga? Ele foi um dos caras que a gente conversou. Uma das pessoas que ajudaram muito nesse início do livro. Sem dúvida alguma. E o Diego ajudou pra caramba nesse apanhado histórico. E ele tem vários recortes de jornal que havia uma cobertura da imprensa escrita nos jogos dos campeonatos, né? Então, assim, o rugby era bastante divulgado na altura. A gente pesquisou muito, eu, o Diego, o Thiago, que a gente chama de Taubaté, a gente pesquisou muito nos jornais, então a gente via que havia muito rugby sendo noticiado na Gazeta Esportiva, na Folha de São Paulo, no Estadão, no Jornal do Brasil,
o rugby estava presente nesses jornais. Sobretudo os jornais de São Paulo, mas no Rio de Janeiro também. Também tinha notícia no Rio de Janeiro. E no Paraná também. O pessoal de Curitiba já me mostrou jornais também por lá. Então, ele foi noticiado sim, onde tinha. Tem várias questões para isso, né? Na época, talvez o papel da TV, da internet, certamente fosse menor, então os jornais eles buscavam fazer esse papel um pouco mais social, né? De mostrar as atividades sociais, não necessariamente os esportes profissionais, né? Eles tinham essa preocupação de mostrar o esporte amador também, né? Era algo forte nessa época. Então a gente tem noticiado. E também o rugby teve na televisão, viu, Viga? Tem alguns jogos que apareceram na televisão nesse momento. Na TV Record, né? Na TV Record passou, você vai dizer já, porque o André Solano lembra um negócio muito importante. A ABR tinha um jornalzinho também, que chamava-se Rugby, que tinha uma certa periodicidade, e a gente teve acesso a esses jornais. O Vitor teve mais acesso, até tá lá no Ludens com ele, né, Vitor? Eu tenho todas as edições do jornal. O jornal que foi feito pelo Bill. Aliás, se hoje a gente lá no portal e todos os outros sites que buscaram fazer jornalismo de rugby no país, Rugby Mania, Rugby Spirit, Rugby de Calcinha, Rugby News antigo, Rugby Magazine antigo, enfim, Terceiro Tempo do Rio Grande do Sul, todo mundo, no fundo, é um pouquinho tributário, apesar de não ter sido diretamente influenciado pelo jornal da BR, né? A BR, a Associação Brasileira de Rugby, teve um jornal nessa época que era editado pelo Bill, e o Bill ele fazia não só divulgava os resultados do rugby brasileiro, como também ele noticiava o rugby mundo afora. Então, tinha notícia de Six Nations lá, na época era Five Nations, né? De Five Nations, de amistosos da Argentina, dos All Blacks, tava tudo lá. Aliás, a imprensa mesmo, a Folha, a Gazeta Esportiva, chegavam a noticiar até Five Nations, viu? O Campeonato Europeu chegava a ter notícia. Anunciavam sim, anunciavam. Eu me lembro de ver nos jornais no final dos anos 90 alguma coisa sobre. Mas, ô Vitor, teve final de Campeonato Paulista brasileiro que passou na Record, passou em algum canal aí, não teve? Esse é um levantamento que a gente até gostaria de fazer, né, mais para frente, aí até com os centros de memória dessas emissoras, né, porque eles devem ter os vídeos, né? Existem alguns que o pessoal já encontrou aí, que jogaram no YouTube, né, mostrando imagens do rugby nessa época. Mas foi também esporádico, né, não teve uma sequência. Foi aqui, foi ali, mas não teve uma sequência de transmissões. As transmissões elas vão realmente ter sequência a partir de 2003, né, com a ESPN. Né? Exatamente. Com a transmissão daquele jogo Brasil-Paraguai no Complexo do Ibirapuera, e com a Brasil e Trindade e Tobago, mas, vai lá, continua. A Sport TV passou a final de 99, né, que muita gente esquece, porque a TV a cabo era muito pequena em 99, né, e a gente lembra sempre da sequência da ESPN a partir de 2003. Mas teve, nos anos 90 teve jogo de 91, 92, se não me engano, agora de cabeça, mas eram jogos da final de campeonato no Brasil foi transmitido, né? Em 1987, por exemplo, a final que teve a participação do Alphaville e do São Paulo Futebol Clube foi transmitido também na televisão, né? Eu lembro, tem entrevista do Werner, tem entrevista do Sami aí na televisão nessa época, é legal de ver. O pessoal agora quem tem que passar esse material que é importantíssimo para, né, tirar do VHS e colocar em outras mídias, né? Porque senão se perde, né? Se vocês forem no YouTube e digitarem Rugby Marcelo Taz 1983, vocês vão encontrar uma matéria do Marcelo Taz em 83 no SPAC, e que o Sami Arap, ex-presidente da Confederação Brasileira de Rugby, era o árbitro do jogo. Isso, fenomenal, né? O vestiário do SPAC, o aquecimento, era um negócio sensacional. Esse vídeo que você citou, ele é muito, muito histórico, porque ele tem imagens do Jimmy McIntyre antes dele falecer, não é? É verdade, exatamente. Os patronos do rugby no Brasil. Né? O primeiro vídeo que tem, eu publiquei recentemente, inclusive algumas pessoas viram aí, é aquele de 1928, um documentário sobre São Paulo, né, que tem 10 segundos de cena de rugby, mas só para ver que tem imagens do rugby dessa época, né? E o Vitor, só um detalhe aqui, o Ayrton Correia faz uma menção importante. Quais são os primeiros registros que você descobriu do rugby no Sul, no Nordeste, no Centro-Oeste? Porque no Norte você já mencionou que é o GRUA, Grupo de Rugby da Universidade do Amazonas, em 96. Se não me engano, foi o Gordo que levou, o Gordo do São José levou o rugby para lá. Marcelo Gordo, na verdade, isso aqui no norte do país não é a primeira vez que teve rugby, não. Existiu um registro nos anos 20 de rugby no Pará.
Os britânicos passando por Belém do Pará, fazendo rugby por lá. Tá lá também. Tá, Mas e no Centro-Oeste, no Nordeste e no Sul? Então, no Nordeste, o primeiro registro em 1905, que eu falei, Esporte Clube Recife. Na Bahia teve rugby nos anos 20, brevemente também. Mas, em ambos os casos, só retorna o rugby, né, muito tempo depois, 95, né, com o Grua em Manaus. No Nordeste, na verdade, tem 3 ações paralelas. Começam em Pernambuco, em Natal e em Salvador, né, que é a origem do Orixás, a origem do antigo Recife Rugby Clube, o Tubarões, e do antigo Potiguar Rugby Clube, que depois virou Alecrim, que depois virou Armstrong Dragons, que depois virou Natal. Né? No Centro-Oeste também, o primeiro clube no Centro-Oeste é Brasília, né? Começa em Brasília, depois passa para Goiânia, o antigo Brasília Rugby, né? Que não tem, depois teve uma reencarnação que não é exatamente a sequência do Brasília, primeiro Brasília Rugby Clube, né? Tem um segundo Brasília Rugby depois, e ainda e aí também não existe mais no momento, né? Hoje lá o rugby é com Rugby Sem Fronteiras, que também é bastante antigo. Mas aí tanto o Nordeste quanto o Centro-Oeste já é nessa virada de anos 90 para anos 2000, né? Acho que comecinho dos anos 2000, na verdade. Em 99 foi fundado, 98 a 99 foi fundado o Campo Grande Rugby Clube de atletas do CURTA de Assunção, do Clube Universitário de Rugby de Assunção. Isso, verdade. E o Gabó me corrige que o Marcelo Gordo era de Campinas e o Carlos Passos coloca que ele foi para Manaus lá para 89 e 90. Né? E no Rio Grande do Sul? A gente tem o Desterro, que é de 95, mas e no Rio Grande do Sul, Vitor? Vitor, você citou o Campo Grande, é fato. Inclusive, no livro tem a parte sobre anos 90, anos 2000 que a gente fala, a gente vai datando. O pessoal pode pegar, né? De cabeça agora fica mais difícil, mas o pessoal pode pegar lá, tem a sequência, né, de quando começou o rugby. E, inclusive, né, um dos propósitos do livro é justamente esse, que se a gente, nessa primeira edição, por isso que a gente soltou uma primeira edição, inclusive, né, só tem o formato e-book, formato online, né, não é impresso ainda. Se as pessoas tiverem correções a fazerem sobre momentos que não foram identificados no livro, é muito importante que mandem para a gente para isso aprimorar. Certamente não é uma coisa que vai ficar restrito a hoje. Né. O pessoal também, falando aqui nos comentários do Ceará também, né, um dos primeiros. Mas no Nordeste, agora, se eu não me engano, começa mesmo com Pernambuco, Rio Grande do Norte e Bahia. Rio Grande do Sul, eu falei, né, anos 20 tem rugby no Inter, no Esporte Clube Internacional, mas depois também só vai retornar nesse momento aí de anos 90, anos 2000 com o Charrua, né? Não tem... eu sempre suspeitei isso, eu gostaria que alguém no Rio Grande do Sul, inclusive, tivesse essa pista melhor, que é muito provável que o rugby tenha sido jogado em algum momento no Rio Grande do Sul, porque tem atividade portuária intensa por lá, com conexões com a Argentina, conexões com a Inglaterra no começo do século, enfim. É bem plausível que tenha havido rugby no Rio Grande do Sul antes também. Né? Até mesmo porque o primeiro clube de futebol do Brasil, exclusivo de futebol, foi o Esporte Clube Rio Grande, em 1900. Essa é a questão. Eu sempre me pergunto, eu já procurei, não encontrei, mas é bem plausível que tenha havido algum jogo em Rio Grande ou Pelotas, nessa região, nesse momento. A grande diferença, na verdade, de São Paulo para o Rio Grande do Sul nesse momento é que, por exemplo, em São Paulo, os britânicos vieram para São Paulo entre os motivos, além de questão de comércio e tudo mais, e atividade bancária, que era muito forte, foram os engenheiros para construir as ferrovias. As ferrovias paulistas, elas são obra britânica, né? No Rio Grande do Sul, não. As ferrovias gaúchas, o início das ferrovias no Rio Grande do Sul, elas não são de origem britânica, elas são de origem belga, se não me engano. É verdade. Então uma diferença importante. Na Bélgica, no rugby não era forte nesse momento. Né? Mas ainda assim, a questão dos navios é importante de ser lembrado que é possível que tenha havido rugby. Vitor, a gente está chegando na reta final da live, faltam um pouco mais de 5 minutos. E como é que o Pizza pergunta e a galera está perguntando, como é que se compra o livro? Onde se adquire o livro? Aliás, o Jardel, grande pilar da seleção brasileira, lá de Bento Gonçalves, inclusive, na verdade ele é de Alegria. Começou no Santa Maria, na Universidade de Santa Maria, depois jogou no Brumers, Charrua, passou por tudo quanto é equipe, Farrapos, ele mandou os parabéns porque ele já leu o livro. Mas como é que faz para adquirir? Não, maravilha. Aliás, eu vi que o Jack, que ele é lá do Rio Grande, comentou sobre a possibilidade do rugby lá no Rio Grande. Se essa documentação existir, eu quero. Porque eu sempre fiz essa suspeita que é bem... Aliás, a gente faz essa ressalva no livro, né? Que é bem possível que tenha havido outros por conta da presença de navios britânicos, né? Mas, enfim,
como compra o livro. O livro ele está disponível em formato e-book para Kindle na Amazon. Né? Tem o link no portal do Rugby, tem o link no nosso Instagram lá também, a própria confederação que já inclusive compartilhou, né? Por enquanto é o formato em e-book, né? O pessoal já perguntou, será que a gente vai fazer o Rugby, o livro em formato impresso? Era nosso intuito original. Esse livro, na verdade, faz tempo que a gente queria ter publicado, né? Ele foi escrito, a gente recolheu o material lá em 2012, 2013. Todo mundo, eu, o Diego, o Thiago, a gente acabou se focando nos nossos mestrados, 2014, 2015, 2016. A gente começou a pegar esse projeto de volta mesmo em 2017 para escrever o livro, né? Sempre competindo com outras coisas na vida, mas a gente queria ter encontrado sim a possibilidade de imprimir, mas a gente chegou a flertar aí de publicar com editora acadêmica, mas a gente preferiu nesse momento não, questão de investimento nele e tudo mais. E como teve essa pausa aí com o coronavírus, a gente falou, bom, quer saber? Vamos jogar no ar, formato e-book, lá que dá pela Amazon, o pessoal agora vai ter tempo para ler, inclusive, e quem sabe aparece a oportunidade de em breve fazer uma segunda edição impressa, com eventuais correções que o pessoal nos ajudar a fazer, enfim. Né? Soltamos primeiro no formato e-book, então tá lá, o pessoal poder ver lá na Amazon. E ô Vitor, se o pessoal quiser entrar em contato com você, como é que faz? Quais são as redes para falar algum momento histórico, igual, por exemplo, o Jack lá do Rio Grande colocou que os corsários encontraram documentos. Como é que faz para entrar em contato com você? Bom, meu e-mail, victor@portaldorugby.com.br. Tá? Quem não conseguiu anotar agora, é só mandar uma mensagem interna aí nas redes sociais do portal que eu vou responder e vou responder e a gente começa a conversar. Eu vi uma pergunta sobre rugby feminino, né? Só para colocar sobre o rugby feminino, né? Eu procurei muito também que se houve prática de rugby entre as mulheres ao longo do tempo no rugby no Brasil, mas não teve. Né? O rugby ele só vai realmente começar a ter alguma prática nos anos 80 e ele realmente se estrutura nos 90, anos 2000. Também essa parte final dos anos 90 anos 2000, além de ser um momento de expansão do rugby para fora do eixo Rio-São Paulo, é também o início do rugby feminino. Né? Então também é um momento muito importante para a gente, né, pontuar, porque acontece de fato, né, com televisão, por assinatura, com internet, com mais facilidade de viagens para o exterior. Aconteceu uma revolução no rugby no Brasil nesse período, né, de expansão na modalidade. Ô Vitor, agora para encerrar, faltam menos de 2 minutos. Os seus agradecimentos nessa obra-prima, nesse marco para o rugby do Brasil, que é o livro de vocês. Parabéns. Obrigado, Vitor. Eu começo por você. Baita agradecimento, porque você ajudou demais nesse começo. Tem muita gente, Vitor, se eu começar a listar, vai ser injusto, que eu vou acabar esquecendo pessoas, evidentemente. Mas muita gente ajudou, nossos agradecimentos do livro estão lá. Tá? Desde o César Alves, Jairo Pastorelli, João Nogueira, você falou agora no Rio de Janeiro, Virga. A Jean, o Ian Turbo. A Jean, lógico. A Jean, o Ian Turbo, lógico. Ajudou demais com o material do Rio de Janeiro. A gente teve contato com a Jean, que é muito material de São Paulo, mas o Ian ajudou demais com o material do Rio de Janeiro para a gente também. Enfim, muita gente foi contribuindo com isso. Muitas vezes, teve muitas vezes ao longo desse tempo, como o pessoal sabe que o portal costuma publicar coisas de história do rugby no Brasil, as pessoas acabam mandando coisas para a gente ia guardando para depois usar para o livro também, né? Porque isso foi muito importante. Então, bom, Diego Padilha, você mencionou, foi uma pessoa que também ajudou bastante na coleta de material naquele início bem complicado. E, lógico, lá, agradecer o pessoal da na USP que colaborou demais com a gente, né? Tanto o professor Marco Bettini quanto o professor Flávio de Campos sempre deram maior apoio para nossas pesquisas de rugby lá. Porque o Ludens, ele como qualquer centro de pesquisa de história do esporte, sempre vai acabar tendo uma preponderância de futebol. E eles sempre quiseram que mais gente estudasse outros esportes. Isso é muito importante, esse apoio que a gente teve lá dentro para fazer uma história do rugby. Né? 10 segundos, Vitor. Valeu, muito obrigado. Um grande abraço, parabéns, saudações ovaladas. Valeu, Viga. Até mais.